Nós estamos em uma série que era para ter iniciou em agosto e se estendeu porque nós estamos indo versículo por versículo nessa série, onde nós temos sido lavados pela realidade da palavra de Deus exposta em Tiago. E eu queria que nós continuássemos nessa série. Vamos pedir graça do Senhor para que a gente termine até o final de outubro. Em nome de Jesus, vamos tentar se esforçar. Mas se não der, a gente continua até a hora que a gente acabar Tiago, tá? Fique tranquilo, porque a gente não está com pressa de terminar essa série, tá bom? E nós vamos continuar o texto, começa aqui no versículo 14 do capítulo 2. Semana passada, Rodrigo falou do 1 ao 13. Se você está nos visitando ou se você perdeu alguma mensagem, eu quero te indicar que você entre lá no nosso canal do YouTube. E agora, para ajudar, está subindo domingo após o culto. Eu queria agradecer o trabalho dos nossos irmãos. Está sendo um trabalho de primeira. Nem a Globo tem uma transmissão dessa. Então, nós estamos já subindo a mensagem no domingo. Você pode assistir na sua casa para você ficar antenado em tudo que a gente já trabalhou nesse texto desde o primeiro dia, tá bom? No versículo 14 diz assim: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e de alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu as escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, é um texto muito bom para falar, num domingo de uma igreja reformada, sobre fé e obras. Se sem obras sua fé é inútil. Basicamente é um texto bem difícil, mas nós estamos sendo guiados pelo texto bíblico e nós vamos segui-lo. Nós não vamos fugir do texto, mas deixar que o texto nos guie. E o mais lindo de Tiago, meus irmãos, é que Tiago ele está sendo intencional em falar sobre a vida cristã piedosa e verdadeira. Uma vida cristã sem máscaras, sem rótulos, sem likes, sem hashtags, sem qualquer coisa que floreie essa vida para se dizer cristã. E o mais bonito de Tiago é que Tiago não fica contando historinha, ele já vai logo na jugular do bicho. Ele vai sem rodeio no que tange a diferença entre uma vida ímpia e uma vida piedosa. E nós vimos isso quando ele fala sobre a sabedoria no capítulo 1, nós vimos isso quando ele fala sobre ricos e pobres, nós temos visto, desde na semana passada, o Rodrigo falando um pouco mais sobre essa realidade de a acepção de pessoas. Se você escolhe amar quem você quer amar, você não é crente. É basicamente uma epístola em que Tiago está chamando aqueles irmãos que foram dispersos pela perseguição, como nós vimos no início dessa série, a viverem uma vida que o Evangelho propõe, e é uma vida sem máscara, é uma vida real. O Evangelho não está propondo um lifestyle em que você publica no seu Instagram e você ganha curtidas. Ele está chamando você à morte todos os dias. O Evangelho está nos chamando a viver uma vida em um momento de caos e perseguição, como esses irmãos estavam vivendo, sendo intencionais, não fazendo média com a galera.
Estou fazendo um meio cristão. Eu sou cristão quando eu estou reunido com os meus irmãos, mas eu consigo viver uma vida normal e ímpia fora desse ambiente. Tiago está chamando esses irmãos justamente, olha, vocês estão em um lugar difícil, estão em situações difíceis, vocês estão passando por necessidades, vocês estão longe da terra de vocês, e é nesse lugar de dificuldade, de desespero, de dor, de sofrimento, de ansiedade, que vocês foram chamados para viver a vida de Jesus. E aqui, meus irmãos, nós vemos que a vida cristã ela não tem muito subterfúgio, ela não tem muita performance. Ela foi nos dada para nós vivermos expressando a glória de Jesus. E aqui nós temos uma historinha para contar para vocês. Eu gosto das histórias, né? Essa noite eu falei, vou precisar de uma história bem legal. E quem assistiu Kung Fu Panda? Né? Quem é pai assistiu Kung Fu Panda também. Kung Fu Panda é a história de um panda, o Po, né? O Po, se não me engano. Grandão, gordão, fortão, bonitão. Um panda que recebe o título de dragão guerreiro. O dragão guerreiro era aquela figura de proteção para o povo do seu tempo, na história do Kung Fu Panda, tá? Então, imagina você ter como a figura de imagem de herói um panda desajeitado que só come macarrão. E que não tinha jeito nenhum para ser um lutador. E talvez os outros seus companheiros tinham mais, assim, vamos dizer, força, talvez até mesmo mais potência, agilidade para ser esse dragão guerreiro. Mas, de uma maneira misteriosa, mística, quem foi escolhido foi o panda. E aí ele demora a se tornar esse dragão guerreiro que ele se torna, e depois você pode assistir essa baita, né, produção de cinema infantil, para você entender que muitas vezes nós temos os títulos que nós temos, mas nem sempre nós estamos expressando a realidade que nós temos desse título. E Tiago, ele está confrontando justamente isso. Vocês se dizem cristãos, então vivam como cristãos. Parem de ser um Kung Fu Panda. É basicamente isso na história de Tiago. Tiago, ele está fazendo isso. E como que ele faz nesse texto? Ele já começa com 2 pés nos peitos, dizendo assim, meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tem obras? Quando nós vamos ler no texto grego essa sentença, essa frase, nós parecemos que estamos lidando com alguém com muita raiva. Com alguém com uma indignação no seu coração, porque Tiago está usando todas as suas terminologias em tons acusatórios. Em tons de tipo, vocês estão vivendo não da maneira que Deus fez para vocês viverem. Ele está trazendo uma tensão quando ele está falando sobre isso para aqueles leitores. É como se as ovelhas dispersas de Jerusalém encontrasse Tiago no seu gabinete pastoral e ele começasse a fazer um interrogatório de como eles estavam vivendo a vida cristã. Porque é justamente o que Tiago está fazendo. Tiago estava sendo incisivo. Ele estava sendo forte nas suas falas, em dizer que fé sem obras é inútil. Esse texto, meus irmãos, é um texto muito complexo, como eu disse, porque muitos tendem a ler esse texto como uma forma de fundamentar um pensamento de que nós precisamos fazer algo para ser salvo. E por muito tempo a carta de Tiago foi uma carta incógnita para os biblistas, porque, toda a narrativa do Novo Testamento está falando que o justo viverá pela fé, de que a fé é que justifica o homem, de repente Tiago fala, fé sem obras é morta. Tiago aqui, ele tá sendo provocativo a que seus leitores pensassem que falar que confessar Jesus, dizer que acredita que Jesus ressuscitou, sem viver a vida da ressurreição de Cristo, é inútil. Tiago não está dizendo nessa carta que fé mais obras é suficiente para ser salvo. Não é sobre justificação pela fé, mais obras de caridade, e assim você é salvo. Tiago está provocando os seus leitores a pensar de maneira correta sobre o que eles estão confessando.
E aqui existe uma disparidade, meus irmãos, entre aquilo que nós confessamos e a vida que nós vivemos. E é isso que Tiago está atacando nesse momento. Tiago, ele está sendo pastoral dessas pessoas. Ele está tendo um tom pastoral, mas um tom duro, porque ele conhecia as pessoas que ele pastoreava. E ele é contundente nas suas questões. Por que vocês estão vivendo dessa forma? Tiago aqui envolve o benefício e salvação na mesma fala, pelo fato de que o maior benefício que temos ao crer em Jesus não é simplesmente vir ao domingo numa igreja e ser parte de um clube social, é ser povo de Deus que expressa a glória de Deus. A benéfice da salvação, meus irmãos, é justamente ser parte de um povo que foi lavado e redimido, é não pertencer mais a esse mundo. Agora pensa comigo, como nós temos fé para ter a purificação dos nossos pecados, porque é algo impossível nós termos a purificação dos nossos pecados pelas nossas obras, e nós já sabemos disso. Você e eu, que estamos aqui nessa sala, nós não podemos acrescentar nada à realidade do que Cristo fez por mim e por você na cruz de Cristo. Não existe nada, meu irmão. Você pode dar 1000 cestas básicas todos os meses. Isso não acrescenta em nada na obra de Cristo na cruz. E graças a Deus por isso. E quando nós cremos na obra de Cristo na cruz, isso nos inibe de uma realidade de esforço para a salvação. Mas Tiago aqui não está deixando a gente sem o que fazer, já que nós somos salvos. Como nós podemos ter uma fé que acredita na purificação dos pecados, que era algo impossível, e não ter fé para ter bondade com o próximo? Esse era o ponto de Tiago. Como você se diz ser amado por Deus e não consegue amar alguém, já que esse amor de Deus é transbordante, é de tal maneira, como nós vemos em João 3,16, que você não consegue amar o seu vizinho? Como você consegue crer e falar da bondade de Deus, mas não consegue expressar a bondade que alcançou vocês? Se vocês não conseguem expressar essa bondade que alcançou vocês, é porque talvez a bondade de Deus não seja tão boa como vocês dizem. Tiago está tocando nisso, gente. Como vocês podem dizer que Deus é todo poderoso para perdoar pecados se vocês têm inimizade entre vocês? Como vocês podem dizer que Deus é santo se vocês conseguem cultivar um estilo de vida pecaminoso, egoísta, que visa o seu ego, que visa a sua satisfação? Se tira você da zona de conforto, você já está reclamando. É isso que Tiago está tocando. E meus irmãos, pasmem, quando nós faltamos com expressar essa bondade que nós fomos alcançados, nós estamos dizendo que a bondade de Deus não é tão perfeita como se diz. Logo, ou tem um problema na nossa confissão, ou tem um problema no Deus que confessamos. E aqui o problema não é nem a confissão e nem o Deus que nós confessamos, é a gente. Sabe o que é mais interessante? É que Tiago começa questionando como vocês podem dizer que vocês têm fé e vocês não têm obras. E já emenda num problema social. Ele já chega e falando, olha, como vocês têm uma pessoa que está passando por necessidades do corpo, ela precisa ser vestida, ela precisa de alimento, e você simplesmente fala, vai na paz do Senhor. Vou orar por você. Obrigado, meu bem. Meus irmãos, existe uma disparidade do Evangelho de Jesus, um evangelho de muitas igrejas e até o nosso próprio evangelho quando nós praticamos isso. E Tiago está fazendo uma provocação, falando, gente, isso não é verdade de Deus para vocês viverem. Quando vocês estão vivendo dessa forma, vocês estão expressando um falso Deus. Quando vocês estão vivendo dessa forma, vocês estão expressando qualquer outra coisa, menos o Deus que salvou vocês. Nossa fé, meus irmãos, ela não está presa nos livros e nos dogmas. Ela é afirmada e não estagnada nesses lugares. Ela é vista em movimento e real quando nós vamos em direção aos necessitados com intencionalidade. Eu sei que muitos de nós amamos estudar teologia,
Eu sei que muitos de nós entendemos que uma teologia saudável é o que faz uma igreja saudável, mas uma igreja saudável expressa essa teologia na sua vida prática. Entenda uma coisa, nos nossos dias hoje, nós temos uma dificuldade de achar igrejas saudáveis, aqui no mundo. E hoje nós estamos ainda mais com o avanço da informação, acesso à Amazon, você compra hoje, o livro está na sua casa amanhã. Nós lemos um livro e vamos à igreja achando, vamos ver se essa igreja se encaixa com o que eu sei sobre igreja. Mas o que você sabe sobre ser igreja tem sido refletido no seu dia a dia? Porque é isso que faz uma igreja saudável. Uma igreja saudável é sair desse púlpito, aquilo que é ensinado e ser vivido nas cadeiras desses bancos. Porque se vocês só estão ouvindo, nós temos um problema muito sério, essa igreja não é saudável. E isso é em qualquer lugar, meu irmão. Você pode estar procurando uma igreja saudável, que tenha teologia bíblica, 9 marcas de Mark Dever, e você ser um lixo porque você não carrega nenhuma dessas marcas. E você não faz parte do povo de Deus, eleito porque você não entendeu que vida cristã não é saber, é sobre provar e viver para a glória de Deus. Lutero, interessante que Lutero, inicialmente, e equivocadamente, ele tem uma aversão à realidade da carta de Tiago entrar no cânon bíblico. Isso é história, não vamos debater, porque isso aconteceu e ponto. Lutero não gostava da carta de Tiago. Ele achava que era uma carta de palha. Palavras de Lutero, tá, gente? Não são minhas. Só que depois de um tempo que ele vai lendo, vai entendendo a justificação pela fé, ele vai dizer uma coisa muito interessante quando ele comenta a carta de Tiago. Ele vai dizer o seguinte: a fé é uma coisa viva. Ela é criadora, ativa e poderosa. É impossível que ela não faça o bem constantemente. Não pergunta se boas obras devem ser feitas, mas antes que sejam feitas, antes que alguém pergunte. Martinho Lutero sendo salvo pela graça de Deus, graças a Deus. Meus irmãos, a fé que nós temos no nosso Senhor, ela precisa ser viva, ela precisa ser ativa, ela precisa ser cuidadora uns dos outros. Ela não pode ser uma coisa que você sabe muito bem, uma coisa que você decorou. Ela precisa ser nítida na vida das pessoas, inclusive nos nossos próximos. O fato de Tiago nos mostrar um sentido de apatia em nome da fé, usando um linguajar piedoso, é enfraquecido quando aquilo são meras palavras. São palavras bonitas. São palavras educadas a respeito, eruditas a respeito da fé, a respeito de Jesus. Só que ter palavras bonitas, educadas a respeito da fé do nosso Senhor, sem tocar a vida das pessoas, é inútil. E Tiago está falando isso para nós. Tiago vai terminar esse bloco aqui, no versículo 17, dizendo para a gente: assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Sabe o que isso é? É muito forte, meus irmãos, porque Tiago está fazendo uma metáfora entre fé e morte, aqui, fé sem obras como algo morto, porque a morte, e no sentido espiritual, é algo muito severo para o cristão. Não é simplesmente desliga a chavinha e apagou os olhos. É estar destituído de uma vida que reconhece e é devota a Deus. Porque essa pessoa foi entregue às transgressões e pecados. Ser morto espiritualmente diz respeito a ser inativo, a fazer o que é certo. É ser destituído de força ou poder, é ter algo inoperante em nós. E Tiago, meus irmãos, a pior coisa que nós poderíamos ter aqui como diagnóstico de igreja é: beleza, vocês são confessionais, vocês sabem muito bem defender os distintivos da fé cristã, mas eu preciso dizer que vocês estão inativos. Vocês não têm poder operante para fazer o que é certo diante de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Quando nós temos muito conteúdo para compartilhar e pouca vida para tocar,
Não porque faltam vidas para serem tocadas, mas porque nós estamos sentados numa cadeia de conforto muito legal, que não vai de encontro ao meu próximo. Ah, não, domingo depois do meio-dia não me encontrem, porque eu estou no meu sono de beleza. Não me chame depois das 10, porque eu tenho uma rotina de sono que não pode ser quebrada. Ah, não me incomodem pedindo dinheiro, porque, poxa, eu já dizimo. Não me faça sair da minha bolha que eu criei e que vocês só me veem no domingo vivendo uma vida cristã piedosa, porque eu tenho outros compromissos, eu tenho uma outra vida além daqui. Minha vida não é ser só da igreja. Mas, meu querido, não é sobre uma questão de atividade, de ser pertencente a um departamento da igreja. É ser pertencente ao povo de Deus. E como povo de Deus, tudo que nós fazemos deve refletir a glória de Deus. Se nós estamos falhando nisso, nós não somos povo de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, quando o Tiago está falando que quando não existe obras com a fé, nós estamos inativos a fazer o que é certo, o Tiago está dizendo que nós não fomos salvos se a nossa fé não é expressa em ações. E o Evangelho é uma boa notícia que nos traz conforto de que somos perdoados por Deus. Meus irmãos, nós devíamos a Deus com a nossa moralidade. Nós pecamos, nós nascemos em pecado. Tudo que nós poderíamos produzir é ruim diante dos olhos de Deus, mas Deus, em sua boa graça, nos deu seu Filho, morreu por nós na cruz do Calvário, e nós estamos perdoados no seu Filho. Só que esse perdão de Deus só é expresso e é vivido em nós quando nós perdoamos a outra pessoa, porque é isso que Jesus ensina no Sermão do Monte. O Evangelho é uma boa notícia que nos dá esperança de um reino vindouro, de que nós esperamos um reino eterno, um reino que não é abalado por sistemas políticos, por sistemas humanos. Nós esperamos um reino inabalável, mas essa esperança desse reino inabalável só é expressa quando nós apontamos que esse reino existe e é real para outras pessoas. Do contrário, o que nós estamos esperando? Tiago vai continuar dizendo no texto: se alguém tem fé sem obras, ou se você tem obras sem fé, eu vou mostrar a real que é a vida cristã. Eu acho que Tiago, cara, isso aqui é um jogo de truco em que ele estava com todas as cartas, o zap, tudo ali, e falou: então vamos. Você acha que vocês estão brincando? Então eu vou mostrar para vocês como é a brincadeira. Porque Tiago ele vai provocar no versículo 18, se vocês acham que você tem fé e sem obras, e não é possível ou não é necessário obras para ter salvação, ou se você diz, e aqui ele está batendo em calvinista e arminiano, tá? Ele está batendo em geral. Se você acha que não precisa fazer nada em relação ao reino de Deus, ou se você acha que você precisa fazer muito para ser salvo, eu vou te mostrar uma terceira via, em que você é salvo pela graça de Deus e deposita a sua confiança na salvação que Ele te dá, mas você expressa isso na sua vida no dia a dia. Tiago aqui está falando, então, é o seguinte, vocês acham que vocês têm fé? Então me mostra essa fé. Me mostra realmente em quem você crê. Porque a realidade, meus irmãos, é que nós criamos uma ideia de que nós cremos num Deus da nossa cabeça, e não nos Deus das Escrituras. E nós estamos muito confortáveis em servir esse Deus da nossa cabeça, porque Ele concorda com tudo que nós falamos. Ele concorda com a nossa teologia, Ele concorda com a nossa posição política, Ele concorda com a forma como nós criamos nossos filhos, com a forma como nós administramos o dinheiro. Enquanto está nesse lugar, está tudo bem, mas o Evangelho provoca a gente sair disso. E Ele está falando, você crê em Jesus mesmo? Então me mostra. Me mostra que você crê em Jesus. Me mostra que existe fé em vocês. Tiago está dizendo que a nossa confessionalidade, meus irmãos, ela é atestada quando nossas ações são vistas. E quando elas são vistas, nós estamos exibindo a realidade do senhorio de Cristo sobre nós. É muito belo nós termos um adesivo Jesus no carro. É muito bom quando nós dizemos que somos filhos de Deus. Mas, meus irmãos, a forma como nós estamos vivendo, submetidas a esse Senhor, ela vai dizer se realmente nós cremos nele. Alguns cristãos têm fé, outros têm obras. Tiago diz que os dois são inúteis.
E nós não somos salvos por fé, somente confessional, ou por obras de caridade ou boas ações. Porque o verdadeiro cristão é cheio de fé e ele evidencia sua fé com boas obras. Para Tiago, meus irmãos, aqui ele não está falando de dois temas distintos. Fé e obras são inseparáveis. E mais, ele não só está fazendo algo inseparável aqui. A primeira coisa, a fé sem obras, é uma fé falsa. Então o que você sente se você só tem fé, talvez seja só dopamina. Talvez seja só pensamento positivo e não a certeza da salvação. Só que Tiago, ele vai ficando mais nervoso. Porque no versículo 19, ele fala, crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. O que Tiago está falando aqui para a gente? Nós acabamos de ler o texto na apresentação da Flora, que é o Shema. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é um único Deus. É o único, é um Senhor. Tiago aqui está escrevendo para judeus que foram dispersos por causa da perseguição. E quando ele fala, vocês creem que Deus é um só? Todo mundo fala, sim, nós cremos, nós falamos isso aos nossos filhos, temos um negocinho na nossa porta, nós cremos sim, Tiago. Então, cadê esse Deus que vocês creem quando vocês lidam uns com os outros? Para Tiago, uma pessoa que confessa o Senhor, é parte do seu povo, conseguir se portar de maneira alheia a esse Deus, alienado da necessidade do seu próximo, é uma pessoa perigosamente candidata ao inferno. Meu irmão, se eu e você vivemos uma fé apegada em livros, apegada em nomes de bons teólogos, mas as pessoas não são tocadas por isso, você e eu que vivemos dessa forma, não difere muito de um ímpio que talvez está 72 horas acordado numa rave e não conhece o Senhor. Alegar que Deus é o único Deus, que Ele é o único Senhor, é insuficiente se esse Deus que você confessa não te leva a amar o seu próximo. Você se torna um inútil, segundo as palavras de Tiago, não o pastor Ramon. E fique bem claro. Tiago aqui, ele usa de uma linguagem e afirmação absurda, meus irmãos, e estarrecedora, porque é o seguinte, ele está falando, vocês creem em Deus? Então tá bom. Os demônios creem em Deus. E quando o Tiago faz esse paralelo, o que Tiago está provocando nesses irmãos? Se um crente diz ter fé e não tem obras, ele é inútil, já é pesado. Porque imagina, mas eu venho todo domingo para a igreja, eu decorei os 10 mandamentos, eu voto em candidatos conservadores, eu faço coisas legais, eu faço justiça social. Se tudo isso para você te torna inútil, e isso já é ruim demais ouvir, imagina quando Tiago mostra que os demônios creem no único Deus que você diz crer e tremem. Mas a provocação de Tiago aqui, irmãos, é muito complicada, porque ele está falando que os demônios fazem algo diante da fé que eles têm em Deus e os crentes não estão fazendo. O fato de demônios terem uma ação diante da confissão e fé em Deus e os crentes não, é algo muito, muito agressivo. Sabe por quê? Porque Tiago está dizendo que uma pessoa que tem fé e não obras é pior que um demônio. Um crente com fé e sem obras é pior que os demônios. Porque, pelo menos os demônios fazem algo que expressem a realidade da santidade e do ser de Deus. Crentes que não fazem nada são piores que demônios. O que Tiago está nos mostrando aqui, nos provocando, meus irmãos, é que nossa espiritualidade não pode jamais ser metrificada com confessionalidade, e sim com a vida sendo vivida para a glória de Deus. Igrejas saudáveis são igrejas que vivem o Evangelho, não só ensinam o Evangelho, mas expressam o Evangelho por meio de sua vida. Nos nossos dias, nós temos muitos problemas em relação a isso,
porque nós temos vários crentes nas igrejas, que se dizem crentes, tem pedigree de crente, é puro, pai, mãe, filho, parteira de crente, mas não expressam a vida do evangelho na sua vida. E meus irmãos, Tiago está dizendo, isso aí é pior que demônio. E sabe o que é pior? Que muitos deles talvez ocupam cargos na igreja, tomam ceia, fazem um monte de coisa, inclusive dão muito problema para pastor. E Tiago está falando para nós, parem de viver essa espiritualidade que vocês dizem que carregam, mas não expressam ela no próximo. E o alerta para nós como igreja nessa manhã é justamente esse, meus irmãos. Vamos parar de ter uma espiritualidade com distintivos que geram orgulho para nós, que geram uma falsa segurança para nós, e vamos mostrar esses distintivos para os perdidos, de que Deus salva o homem do pecado. As pessoas precisam saber disso, de que Deus matou o seu filho na cruz em nosso favor. As pessoas precisam saber disso, mas não só saber, elas precisam ser tocadas por esse amor. Elas precisam talvez de tempo que você e eu vamos ter que gastar com pessoas. E principalmente, meus irmãos, se nós falamos de vida de comunidade, uns com os outros. Quando foi que você se programou na sua agenda, essa semana eu vou receber um irmão na minha casa? Essa semana eu vou fazer alguma coisa com um irmão da igreja. Nós estamos acostumados a achar que o nosso compromisso de espiritualidade é domingo, porque ele é o dia do Senhor, e realmente esse dia é um dia solene, mas a nossa vida foi feita para ser vivida para a glória de Deus. Muito além desse lugar, muito além dessas quatro paredes, muito além dessa programação espiritual, a nossa vida deve exalar a espiritualidade de Jesus, que viveu uma vida para a glória do Pai. Tiago, ele vai continuar dando exemplos para nós, não exemplos pessoais. Olha, ele já foi muito sincero naquilo que ele diz a respeito de fé e obras, e que ele conseguiria mostrar e evidenciar isso. Mas ele vai dizer, eu aprendi isso com outras pessoas. E aí nós vemos a partir do versículo 21, Tiago mostrando dois exemplos muito importantes para a história dos judeus, Abraão e Raabe. Mas antes, no versículo 20, eu acho muito engraçado, ele fala, cara, vocês ainda acham que eu estou errado? Vocês ainda não estão convencidos de que fé deve ser demonstrado por obras? Então vou te dar dois exemplos. Porque parece aqui que eles estão ali, não, o Tiago está falando uma baita bobeira. Que isso, Tiago? Virou pelagiano? O que você está fazendo agora? Tiago está provocando esses irmãos a saírem desse lugar, meus irmãos. Tiago usa desses dois exemplos, Abraão e Raabe. Abraão, bom, se você quer ouvir mais sobre Abraão, em 2023 nós tivemos uma série sobre os patriarcas, e você pode ouvir também no nosso canal essa série. Mas pensa bem, Abraão teve fé e ação ao colocar Isaque, o seu único filho, da promessa, no altar para ser sacrificado. E pensa bem, meus irmãos, Abraão não estava ali, não, Deus vai dar um jeito. Tipo assim, Abraão estava disposto a passar o menino. Ele não estava ali fazendo uma encenação para Deus. Ele não estava ali falando, eu me humilho diante de você. Não, eu estou sendo obediente a Deus. Deus pediu meu filho, eu vou dar meu filho. Ponto. Só que Abraão é o pai da nação de Israel, pai do Messias. Imagina que o que estava em jogo em Abraão não era só o seu filho, é todo o povo de Deus. E não só o povo de Deus, o Salvador do povo de Deus, que é o Messias. Tiago está falando, gente, se o pai da fé, o pai de vocês, o antepassado de vocês, olhou para aquilo que Deus pediu para ele e não hesitou, nós precisamos ter ele como exemplo, porque ele acreditou em Deus e colocou a sua fé em ação. Abraão, meus irmãos, precisou ter muita fé na promessa que Deus tinha dado a ele de um descendente. E o fato de colocar o seu filho como oferta é a máxima dessa fé. É tipo o ápice, assim, não. Deus me deu um filho que ele prometeu e ele falou que por meio desse descendente seria bendita todas as nações da terra. Se eu matar o meu filho, ele vai dar um jeito. Não sei o que Deus vai fazer, se ele vai me dar outro filho, se ele vai ressuscitar meu filho. Eu vou fazer o que Deus mandou. Abraão, ele não ficou preso pelo medo.
que muitos de nós, quando nós ouvimos o Evangelho nos convidar a viver a vida do Evangelho, somos tomados por esse medo. Abraão, ele não foi pego pela incerteza da promessa, tipo, será que Deus é capaz de realmente cumprir o que ele falou? Já que, será que Deus está bem? Será que Deus tomou o remedinho dele para ele, de repente, do nada, pedir o meu filho, o filho que ele prometeu que seria bendito de todas as nações? Não, Abraão, ele não foi pego por essa incerteza de que Deus estava fora de si. Abraão conhecia o Deus que ele servia, mesmo. Abraão, ele não foi pego pela cadeia da dependência, porque pensa bem, poxa, agora que eu vou ter uma descendência, agora que eu vou ter uma grande nação, Deus pede. Ele entendeu que a vida dele estava nas mãos de Deus. Então ele fazia tudo para a glória de Deus. Se dar o meu filho no altar do sacrifício vai glorificar a Deus, eu vou fazer isso. Tiago pega esse exemplo como uma máxima, olha, fé com obras, Abraão. Querem um exemplo? Abraão. E ele continua mostrando para nós que a nossa fé, ela deve e ela vai ser evidente, meus irmãos, ela vai ser exposta quando nós somos obedientes em fazer o que Deus nos pede, mesmo quando tudo não demonstra que nossa obediência resulta em favor de Deus. Essa semana eu tenho sido pego por lembrar do texto que Jesus fala: todo aquele que quer seguir a mim deve abandonar seus pais, seus filhos e todo mundo, deve perder essa vida para ganhar a outra. O Evangelho nos chama a isso. A perder, se necessário, tudo o que nós temos para que Cristo seja conhecido e glorificado no nosso viver. E se nós não estamos dispostos a isso, não, mas pensa bem a segurança da nossa família. A segurança da família de Abraão estava no Deus que tinha prometido uma família a Abraão. Não está nos nossos sistemas que nós criamos. A segurança de Abraão não estava em ele ter um título de amigo de Deus, porque ele ganha esse título depois que ele prova que ele era amigo de Deus mesmo. Meus irmãos, nós precisamos ter uma fé que assume riscos. Raabe é um outro exemplo que Tiago usa. Tiago mostra pra gente que qualquer um, meus irmãos, qualquer pessoa, porque quando a gente pensa em Abraão, a gente fala, nossa, mas Abraão é o cara, velho. A gente não está falando de qualquer um, está falando do pai da fé, o pai do povo de Deus. Tiago fala, não, deixa eu abaixar essa regra para mostrar que ter fé e obras é acessível para qualquer um. Vamos falar de Raabe. E sabe, Tiago, ele é provocativo em lembrar a realidade que Raabe era uma prostituta. Porque ele não fala, pensem em Raabe, não omitindo a realidade que nós já vimos, que Raabe realmente era alguém que era prostituta. Assim como Raabe, que era uma prostituta, alguém que não pertencia ao povo da aliança de Deus, descendente de Abraão, pôde expressar sua fé em obras, porque ela cria no Deus de Israel. Nós, gentios, hoje, no século 21, com muito mais recursos de tecnologia, muito mais acesso à boa literatura, devemos evidenciar nossa fé por meio das obras. A fé de Raabe, ela foi exposta por meio das obras de misericórdia que ela teve para com os espias. O que ela fez? Ela acolheu o povo inimigo na sua casa, meus irmãos. Ela acolheu o povo inimigo na sua casa. Ela foi misericordiosa quando ela deveria ser alguém que mataria eles. A fé de Raabe, ela foi exposta com o fato de ela se colocar em risco, porque se alguém soubesse que Raabe tinha hospedado os espias, Raabe ia ser morto. Raabe ia sofrer consequências severas. Mas o que evidencia a fé de Raabe é que ela confiava no Senhor e provou isso passando por esse cenário de risco, meus irmãos. Se nós temos uma fé que não nos leva a tomar decisões arriscadas em favor do Evangelho, por causa do Evangelho, nós não estamos tendo fé no Senhor. E Tiago, ele vai finalizar o texto nos lembrando, pois assim como o corpo sem o Espírito está morto, também a fé sem obras está morta.
Aqui fica evidente, meus irmãos, que Tiago, não existindo uma vida entre matéria e imatéria, como talvez os platonistas, os gnósticos do seu tempo faziam. Ele mostra que o Deus das Escrituras, Ele espera de nós uma fé integral, meus irmãos. Nós precisamos ser inteiros. Nós precisamos ser uma só coisa. Nós não podemos ser de alma dobre, como ele começa a sua carta falando, em que você tem um coração hoje devoto ao Senhor, mas amanhã você não sabe se você é de Deus. Fé e obras são uma unidade composta, meus irmãos. Fé e obras fazem parte de uma unidade composta chamada cristão. Cristãos precisam ter fé e obras. O cristão, filho e parte do povo de Deus, tem fé e obras como sua característica central, expressa na vida do dia a dia. Se ele tem um e não tem outro, não é cristão. Se você tem obras, mas não tem fé que Jesus te salvou, você não é cristão. Mesmo você indo na igreja, mesmo você orando, mesmo você fazendo tudo que você faz em relação às suas disciplinas espirituais. Se você tem fé, mas você não tem obras, você pode ter os acertos melhores da sua teologia, você não é um cristão. E é isso que Tiago está definindo para nós. E eu quero concluir essa manhã, lembrar a você algumas coisas que nós aprendemos com esse texto de Tiago. Meus irmãos, pensa bem comigo, se eu chegasse aqui com uma folha escrita à mão pela Dona Rô, do seu pão da ceia, do seu pão de cebola, para não ficar sacrilégio, né? Se eu chego aqui com pão de cebola da Rô, aquele cheiro que nós sabemos que ele tem, o gosto, onde você morde e fala, mano, isso aqui foi feito com cebola mesmo. E com muito amor. Eu chego aqui, acrescente 3 xícaras de farinha, coloque, 2 ovos, coloque muita cebola. Meus irmãos, que diferença faz eu trazer uma receita desse pão e não trazer o pão para vocês? A fé sem obras é mais ou menos isso. Nós temos uma boa receita que nos dão boas memórias. Nossa, como é bom saber que Deus é bom. Como é legal saber que nós não fomos fulminados pela santidade de Deus. Mas se eu não expresso isso, é uma receita é uma boa receita que nós não provamos. É a mesma coisa de nós imaginarmos a casa dos sonhos. Nós desenhamos, nós planejamos. Nossa, vai ser uma sala, vou colocar um piano de cauda ali. Nossa, uma lareira. E só fica na ideia. Fé sem obras é isso. Nós precisamos ser testemunhas do Evangelho. E não somente saber do Evangelho. Para você que talvez não é crente, você que talvez está nos visitando, você que talvez está pensando em ser membro da Imago Dei, em um mundo onde a gente vê tanta coisa, um mundo digital e as suas ilusões de falsas belezas, de que ser crente é quando você todo dia posta um devocional bonitinho, em que você mostra lá o check do que você fez, você treinou, você bebeu água, você fez a sua oração, você fez meditação olhando para o pôr do sol. Em um mundo em que tudo é muito belo e muito ilusório. Eu quero falar para você, e para você também que talvez faz parte da nossa realidade. Você que se sente enganado por essas coisas que eu e você vemos no dia a dia. Quando você vê um cristão que se diz cristão, mas não testemunha do Evangelho de Jesus. Ou de igrejas que dizem ser uma família para pertencer, mas no primeiro tropeço você é abandonado. Meus irmãos, o Deus das Escrituras, que nós pregamos aqui, reprova isso. E você pode, deve, precisa depositar a sua fé nesse Deus. Aqui tem um povo também que é iludido e ilude pessoas. Mas existe evangelho para nós nessa manhã, nos lembrar de que nós precisamos nos comprometer a fazer parte de um povo de Deus que vive para a glória de Deus. A nossa fé, meus irmãos, é uma fé viva. Ela é cheia de ações e mandamentos para serem cumpridos. Que quando obedecemos, nós estamos expressando
a obediência e a fidelidade desse Deus que nós pertencemos. Você quer ver um exemplo delas? A grande comissão, pregar o evangelho para os perdidos. É um mandamento do Senhor. E eu já vi pessoas virem falar para mim, o que é isso? Você está pensando em expansão da igreja? É Deus que acrescenta os eleitos à igreja. Nós não precisamos fazer um programa que abrace os perdidos. Pessoas já falaram isso para mim, olho no meu olho, tá? Não estou inventando. Quando nós somos omissos, meus irmãos, na proclamação do evangelho, nós somos inúteis. Se nós estamos sendo omissos na propagação do evangelho como igreja, nessa cidade, a gente é uma igreja inútil. E sabe o que é pior de ser uma igreja inútil? A nossa salvação é questionável. Porque será que realmente nós fomos salvos por esse Deus que nos amou? E porque se nós somos salvos por esse Deus que nos amou, por que nós não estamos obedecendo Ele em proclamar as boas notícias? Pensa bem comigo, como não proclamar algo tão belo, tão bom que aconteceu conosco? Fé sem obras é morta. Você quer ver um outro exemplo? É cuidar dos desamparados. E Tiago bate muito bem nisso, nesse texto que nós lemos. Quando nós somos omissos, meus irmãos, no cuidar de quem Deus nos dá, seja um pobre, seja um irmão em situação de vulnerabilidade, nós dizemos ao mundo que Deus não nos uniu tão bem assim. Nós estamos dizendo, nós não somos corpo assim bem ajustados. E quando nós falamos isso, nós colocamos em xeque uma coisa, que é a obra da cruz. A obra da cruz nem é tão forte assim para unir esse povo. Nossa fé é uma fé viva, meus irmãos. E nós precisamos viver para expressar essa realidade. Ou nós somos cheios de fé, expressadas no nosso dia a dia, com tudo que nós somos, ou não somente nesse culto ou nos ajuntamentos solenes da igreja. Ou nós expressamos isso com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com tudo que nós conquistamos. Ou nós vamos ser, como o Tiago diz, piores que os demônios. Porque nós sabemos muito sobre Deus como os demônios, nós confessamos uma boa teologia como os demônios, nós somos de uma igreja legal, como muitos demônios são de igrejas legais, mas nós somos fracos e vazios desse Deus. Nós somos fracos e vazios da vida de Deus. Nós somos piores que os demônios quando nós temos fé sem obras. Meus irmãos, a fé expressa em obras, não considera o risco como impeditivos. E essa é a última coisa que nós aprendemos quando Tiago lembra para nós Abraão e Raabe. Sabe por que nós não estamos considerando o risco? Não é porque a gente é tudo doido, alienado, não. É porque nós entendemos que a nossa fé está ancorada num Deus inabalável, imutável, que não tem sombra de variação. É um Deus que nos livra ou nos leva a situações de risco mesmo. E Ele faz isso para que Ele seja glorificado por meio de nós, por meio da nossa confiança no Senhor, por meio daquilo que nós expressamos como confessionalidade. Não é sobre o que nós estamos sentindo sobre Deus, meus irmãos, mas o que expressamos em obediência e no testemunhar do Senhor. E eu queria finalizar, lembrar você, nós fomos chamados para ser testemunhas desse evangelho. Nós precisamos talvez rever como nós estamos vivendo a nossa vida nessa manhã. Como nós estamos priorizando Deus diante de todas as coisas que nós temos. Diante de todos os compromissos, inclusive até mesmo ministeriais. Muitos de nós estamos fazendo o ministério sem Deus. E estamos iludidos, achando que porque estamos fazendo para Deus, Deus está dando ok para nós. Não. Deus está nos chamando a viver uma vida de fé que expressa essa fé em obras. Essa fé expressa em amor uns pelos outros. Essa fé vista na vida de comunidade. Essa fé vista em como nós estamos dependendo do Senhor para viver.
Porque muitos de nós somos tentados a achar que nós provemos para nós mesmos. Nós que ganhamos o nosso ganha-pão. Nós que fazemos as coisas acontecerem. E esquecemos de um Deus que está sentado no seu alto e sublime trono, que rege e escreveu toda a nossa história. A nossa fé precisa ser expressada por dependência desse Deus. Feche seus olhos. Deus está aqui, meus irmãos. Deus está aqui. Isso não é uma informação. Isso não é um jargão pastoral. Isso é uma realidade que nós, como povo de Deus, devemos ter sempre. Por saber que Ele está aqui. Deus, em sua graça, poderia ter feito coisas piores por nós sermos pecadores, de vivermos para nós mesmos e não para a sua glória. Mas hoje Ele nos chama a nós nos arrependermos, alinhar o nosso coração, para pararmos de viver para aquilo que nós corremos atrás, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas ambições, e começarmos a viver para a glória de Deus exclusivamente. Ah, mas e o que isso vai acrescentar na minha história? Nada. Já te digo, nada. Mas eu e você, nós não fomos feitos para fazer história dos nossos nomes. Nós fomos feitos para fazer a história de Deus. Nós fomos feitos para participar dessa grande história. E eu e você, meu irmão, estamos aqui nessa manhã, diante desse Deus, diante desse Senhor das nossas vidas, podendo agora expressar, alinhar o nosso coração em arrependimento a isso. E eu queria que você, nessa manhã, se você entendeu essa palavra, e você sabe que não dá mais para você ficar vivendo uma vida de rótulo cristão, sem carregar a essência da vida de Cristo na sua vida. Se você está cansado disso, porque você está fazendo isso para você mesmo, para os homens. Se você entendeu que isso é para você, e isso é para mim também, eu quero convidar você a se desvencilhar, ser liberto das opiniões humanas que você e eu carregamos, a sair do seu lugar para nós orarmos aqui pedindo misericórdia e graça do Senhor. Você pode fazer isso agora, saindo do seu lugar e se colocando aqui à frente para que juntos nós venhamos nos arrepender diante do Senhor. Mas faça isso agora. Faça isso agora.